A gente já espalhou o seu perfil, é um bate-papo que a gente faz às sextas-feiras com convidados para a minha equipe, né? Então, hoje você é o convidado, a gente tem aí até 1h10 pelo tempo do Zoom para você falar, são 40 minutos. Mete bronca, meu amigo, fica à vontade. Se surgir alguma pergunta por chat, a Sara vai fazer o final. Seja bem-vindo. Então, gente, fecha o microfone de todo mundo aí, Carolina, por favor. Tá tudo certo, então? Bom, boa tarde, obrigado aí por vocês me convidarem, aliás, o Madilha me convidar. Eu estou ainda nos 79 do terceiro tempo, ainda trabalhando, graças a Deus. Eu vou morrer trabalhando, essa é a minha meta, porque não tem outro jeito. Apesar de ter uma pequena coluna que é semanal, eu não abandonei o dia a dia da cidade, do estado. Começo às 5h30 da manhã e vou geralmente até 8 horas da noite. Sábado, domingo, feriados, principalmente, porque tem pouca gente. Eu, como estou preso aqui na minha caverna, eu continuo trabalhando mesmo nesses dias aí. Raramente saio. Tenho saudade das ruas, claro, das ruas que eu digo durante o trabalho. Há muitos anos que já me deixaram de molho numa redação, tomando conta de uma mesa, o negócio é uma mesa fria, e eu nunca tive acostumado com isso em mais de 60 anos de profissão. Já subi morro, já morei em favela, já fui à recepção de presidente da República, esbarrei com a rainha no Maracanã e troquei ideias com bandidos, soltos e presos. Conheci alguns dos bandidos famosos no Rio de Janeiro, talvez no Brasil. Tive uma experiência fenomenal. Eu estava na Fiorentina com a namorada e o Lúcio Flávio Vilar Lírio entrou e assaltou todo mundo e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse que eu estava sendo assaltado. E ele disse, não, você não. Quando o bandido fugiu, depois de bate-papo comigo durante um assalto, as pessoas que estavam, os fregueses e funcionários, começaram a me olhar desconfiados. Só que, nesse interim, chegou o Hélio Vigio, era comissário da delegacia de Copacabana, e fez a mesma pergunta, o que você está fazendo aí? Acabei de ser quase assaltado. E as pessoas que estavam ao meu redor ficaram com um semblante melhor. Porém, eu não me contive e disse, está vendo? Eu conheço o bandido e o mocinho. É isso aí. Essa é a minha vida. Eu conheço de um lado e conheço do outro, desde pequenininho. Pronto, está aí, resumindo. Eu não sei se o som de vocês está voltando. Eu não tô te ouvindo aí, não, Maria. Eu estou te ouvindo. Pode continuar. Vai contando os seus casos, as suas apurações famosas. O caso do Tomaso, como a Mãos Limpas começou depois da sua matéria. Fala aí. Exatamente. Eu trabalhei no caso do Tomaso em 1972, quando ele já tinha montado, vamos chamar de equipe dele. Mas só que na Europa eles são, os franceses e os italianos são inimigos no crime. Aqui no Brasil eles eram comparsas, eram amigos. Como eu trabalhei em 72 e eles foram presos pelo delegado Sérgio Fleury, o tristemente famoso Sérgio Fleury. Mas eu lembrei da história e ele havia fugido da cadeia, mas ele tinha uma mulher no Brasil, com um filho. Eu liguei um fato ao outro, porque estava acontecendo uma série de crimes em apartamentos de aluguel de temporada na Zona Sul, Ipanema, Leblon, Copacabana. E eu resolvi, por conta própria, procurar
junto aos porteiros da madrugada, se havia alguém parecido com ele, com o Tomaso. E eu levei uma foto de 1972, porque eu achei razoável que o cara tinha feito plástica, então devia estar não tão velho quanto eu. E vários funcionários desses prédios com apartamento de aluguel de temporada reconheceram o Tomaso. Aí eu comecei a trabalhar. Só que normalmente eu chegava no jornal às 6 horas da manhã, mas para mim emburacar na madrugada, para ir atrás do Tomaso, eu tinha que ter autorização da chefia de reportagem. E me deram essa autorização e eu continuei a trabalhar, até que eu cheguei a um cara que era um sujeito que falsificava os passaportes da quadrilha toda. Esse sujeito ele tinha dado uma festa regada a drogas e uma garota de 14 anos morreu de overdose. Mas o cara esquartejou o corpo, espalhou o corpo por várias partes lá de Resende e sumiu. Poxa, era o cara que falsificava, Léo Paolo, o gigante. Eu fui unindo as pontas e até que eu cheguei à presença do Tomás Bucheto. Mas eu cheguei a um ponto que não podia mais avançar, eu estava procurando a máfia no Brasil. Só que eu levei o caso para a Polícia Federal, alguns conhecidos, e na época era o delegado Pedro Bivanger, ele chegou até a ser superintendente aqui no Rio. E ele acreditou na minha história e acabou prendendo o Tomaso, em 82, num estacionamento em São Paulo. Mas só que o Pedro Bivanger deu a prisão de presente para o Tuma, que não era da Federal, mas estava comandando a Polícia Federal. Então, o Tuma apareceu como autor da prisão desse senhor. Ele foi deportado, foi preso em 83, deportado em 84 pela segunda vez. Eu até que voltei à Itália agora em 2000, pleno Carnaval Carioca, dia 5 de março de 2000. O Carnaval caiu em março, para depor na justiça italiana. E ele apareceu em videoconferência porque ele estava nos Estados Unidos como testemunha protegida. Só que 15 dias depois, bom, eu contei quase só a metade, para mim ter que voltar na Itália e contar o restante. Mas o cara, 15 dias depois, morreu. Me deixou de calça curta. É isso aí, sempre as histórias assim, de paciência e prestando atenção nos pequenos detalhes. Eduardo, você não teve medo? Você foi com segurança lá para a Itália? Você não teve medo de morrer lá? Apesar de ser um repórter? Se o Tomás mandasse alguém atrás de você? Não, eu ainda levei a minha mulher no reboque. A família dela que não leva ela não. Eu digo, mas ela quer ir. E nós tínhamos pouco tempo de casado. E aproveitei para passear na Europa, né? Para levar ela para dar um passeio. A Izzy era correspondente, uma brasileira que vivia há muitos anos na Itália, ficou ciceronando da minha mulher enquanto eu ia para a justiça. Mas não tive medo, não. Quem que há? Eu confio nos carabineiros. E deu tudo certo. Só que eu não voltei para depois, né? O cara morreu, mas graças à sua apuração, você ajudou a PF, e graças à prisão e às declarações dele, desencadearam lá mãos limpas, né? Tem essa história toda do Falcone, uma operação mundial. Eu acho que mexeu com Estados Unidos, parte da Europa, principalmente a Itália, e os franceses, colegas jornalistas que estiveram aqui em casa, vieram atrás dessa história, porque havia os franceses no meio, em 72, e os franceses reclamaram que a imprensa brasileira não dava muita bola para os bandidos franceses. E ele quer dizer, eu disse para ele que talvez fosse o nome do bando lá, na máfia, na Itália a máfia, e na França o negócio é diferente. Chama-se... agora me deu um branco aqui.
Mas é um nome poético, o nome da máfia francesa. Por isso que ninguém acredita muito na máfia francesa. Um nome tão bonito assim. Qual que é a diferença que você sente na cobertura de 20 e 20, 30 anos atrás, sobre polícia no Rio, e a cobertura de hoje? A internet ajudou, atrapalhou, o repórter não está indo mais para a rua, o repórter está subindo morro hoje? Olha, depois da morte do Tim Lopes, houve um recuo, pouca gente subia morro. Eu morei em 3 favelas, sempre disfarçado, vendendo limão, fruta a varejo, vendendo cigarro a varejo para justificar a minha presença 24 horas e morando na favela. Conseguia sempre um barraquinho. Fiquei 40 dias na Rocinha, fiquei 28 dias no Borel e 18 dias no Dona Marta, em plena guerra de traficantes. Aí veio a morte do Tim, todo mundo recuou. Agora, as televisões têm entrado mais nas favelas, mas depois de um certo acerto com as lideranças, quer dizer, lideranças que eu digo dos bandidos. Né? Até a linha amarela foi construída com acordo entre o governo e as lideranças das favelas, para você ter uma ideia. Tudo depende do acordo. Mas eu ia sem acordo. Eu ia um favelado, desempregado, abandonado pela família, procurando um local para morar. Eu sempre banquei o favelado. Graças a Deus eu não tenho cara de jornalista, eu tenho cara de auxiliar da Quitando, sem menosprezar os quitandeiros. Mas não apoiado, não apoiado, não apoiado. Peninha, só um pouquinho. Mas, Luar, alguns dos seus personagens das favelas sabiam que você era jornalista, sabiam não? Não. Só um que soube era o presidente da Associação de Moradores do Borel. Só um que soube antecipadamente, mas assim mesmo ele manteve o trato, ele não me delatou. Ele sofreu muita pressão depois que eu saí de lá. Que o Jornal do Brasil deu uma série de reportagens, Faz na Dupla, se não me falha a memória, A Violência que Oculta a Favela, foi o nome que virou o livro. E o JB botou uma equipe, 3 equipes morando em cada equipe numa favela. Aí, como eu sempre fui o mais velho, não sei porquê, e a mais velha é mais experiente, você vai morar no Borel. Na época era a favela mais violenta aqui no Rio. Eu fiquei no Borel, mas eu soube entrar para poder sair vivo. Apesar de um certo jornalista de gabinete, um belo domingo pela manhã, não apareceu ninguém para trabalhar no plantão do JB, ele simplesmente mandou um motorista me procurar na favela. Um carro cheio de letreiro, reportagem, Jornal do Brasil. Eu lá do alto do morro vi e conheci o carro. O que eu fiz? Eu, em vez de descer, eu subi mais ainda o morro, saí pelo alto da Boa Vista, fui lá no jornal reclamar. De dedo em riste. Podia ter matado o motorista, ali, mais não sei quem. Exatamente. Um jornalista de gabinete que não sabia trabalhar. E o que foi mais perigoso nessa lida sua com ditaduras? A do Brasil ou da Argentina, quando você foi lá cobrir o golpe na Argentina? Na Argentina é mais complicado, porque você está numa terra estranha, sem conhecer ninguém, você não sabe a quem vai pedir socorro e não sabe para onde é que vai fugir, né? Mas aqui no Brasil eu apanhei, tinha um coronel do Exército, ele era um dos altos assessores do Lacerda, pouco tempo logo depois do golpe, Ardovino Barbosa. Ele, onde me via eu trabalhando pela última hora, ele mandava me prender. As mais absurdas acusações. A última foi por eu ser ladrão de carros. Eu cobrindo uma missa numa igreja do centro do Rio, chamada Igreja Santa Cruz dos Militares. O Peninha deve lembrar dessa igreja.
Eu estava cobrindo a missa, não sei de quem, ele mandou me prender. Quando chegava na delegacia, me soltavam. Era isso. Quer dizer, aqui era moleza. Lá no exterior é muito mais complicado, muito mais difícil. Até pela língua e não conhecer ninguém. Conta para as meninas e para o Peninha e para mim como é que foi você passar a matéria em gírias para não ser pego pela censura aqui no Brasil. A gente escrevia a matéria numa agência do Correio, onde ficavam os censores argentinos. Escrevia, entregava a matéria, e o censor olhava, lia, olhava para a gente, dizia que não podia ir, seguir. E frio, chuva, e eu tendo que passar a matéria para o Globo. Era engraçado, eu trabalhava de 17 a 0 hora na editoria internacional. E de 0 hora às 7 da manhã eu fazia o plantão. Eu tinha que arranjar dinheiro para sustentar a família naquela época, então eu só tinha um emprego. Bom, eu digo, eu tenho que segurar esse emprego, eu tenho que mandar a matéria. Aí resolvi arriscar e comecei a matéria mais ou menos assim: Xerife Sifo. O editor, eu esqueci o nome dele, Malandro Velho, entendeu o recado. E eu passei tudo, aí foi assim. Os macacos na rua, não sei o quê, tarará. Teve uma sinergia ali de códigos, né? Quer dizer, a gíria carioca misturada com um pouquinho de... uma pitadinha de ironia, uma pitadinha de verdade da hora, do momento. E eu, quando eu voltei, fui chamado no gabinete do Roberto Marinho, eu digo, estou demitido. Aí ele me deu logo uma esculhambação. Você usou termos chulos no telex do Globo. Mas está proibido de viajar durante 6 meses. Está promovido também. Pode ir. Aí eu, muito obrigado. É isso aí. É aquele velho Roberto Marinho que aproveitava o episódio para segurar a mão, né, para segurar a carteira, mas também valorizava o jornalista. Valorizava o jornalista. O engraçado foi que ele começou me esculhambando pelos termos chulos no telex de O Globo. Eu não deveria fazer isso. Mas foi um furo internacional, porque a imprensa toda lá não conseguia passar matéria, nem foto. E nós demos a matéria com as fotos meia romantizadas para ilustrar aquele texto. Mas graças ao editor de internacional do Globo, que acompanhou o meu raciocínio, ele entendeu o recado e traduziu os termos chulos, ele tirou de lado e botou os termos jornalísticos que o nosso querido companheiro redator-chefe gostava de se fosse publicado no jornal dele. E foi assim. Mas a malandragem da reportagem policial que me deu isso. Sim, exatamente. Ô, Peninha, você quer fazer alguma pergunta? Eu abro para você agora. Olha só, Arlindo, nós trabalhamos juntos, nós já vivenciamos muitas experiências juntos, mas tem muita coisa que o Luar não conta. Aliás, nem escreve. E é uma coisa que, desculpe a ousadia, Luar, mas eu queria que você contasse um pouquinho. Você tem uma passagem internacional interessante, né? Eu sei de uma na Itália, mas não sei se vai falar. Uma na Itália, com uma grande consuleza, embaixatriz. Eu não sei se você se dispunha a falar, que você era íntimo das embaixadas, né? Fala aí. Meu amigo, eu prometi silêncio total quanto a isso à falecida embaixatriz. E o embaixador também. 100 anos de sigilo. O Peninha está se entregando aí, Meloar. Ele esquece que eu não cheguei a 100 anos de sigilo, mas eu dei a minha palavra que jamais contaria isso, entendeu? E se tratando de uma palavra, nada mais do que palavra, mas até hoje eu guardo isso aqui e vou levar para o túmulo. Quer dizer, talvez um dia
no estertor da morte, eu conte. Publicamente, é claro. Mas Peninha, depois você me conta essa aí, que eu juro que eu nem guardo segredo. eu acho que ele sabe de pelo menos 70% da história. Pronto. Eu não sei toda, né? Mas, já que hoje o assunto é falar a experiência, eu queria que você falasse sobre a experiência com o Mané Garrincha e a Elza Soares. Essa você pode contar. Ah, sim. Eu moro no subúrbio, fui criado na Praça da Bandeira. A minha avó materna era casada com um negro, o José Ernesto, e ele tinha um comércio, loja aberta, escancarada, de apostas, incluindo o jogo do bicho. Eu nasci em 43, o Dutra estava chegando e proibindo o jogo em todo o país. Então, esse meu avô morreu, a minha avó, mãe do meu pai, não sabia a manobra, o que ela fez? Acabou casando com o gerente. Quer dizer, o meu avô postiço acabou saindo da caixa do vovô e indo para a cama da vovó. Ele tocou o bonde aí e eu continuei morando lá. Quer dizer, eu fui nascido e criado num antro de jogatina, já como ilegal, mas a minha avó, muito católica fervorosa, quase carola, sempre me levava à missa aos domingos, me matriculou num colégio de irmãos maristas. Então, eu vivia duas vidas diferentes. Uma no meio daquele antro de jogatina e outra indo à missa, todos os domingos. Mas por eu jogar bola na rua, de cueca, era samba-canção, o velho conhecia um repórter da Última Hora e quis me botar de castigo. Olha, bota ele para trabalhar com você de madrugada. Então, eu chegava no jornal à meia-noite e saía ao amanhecer, para ir tomar um banho, mudar de roupa, fazer um lanche e ir para o colégio dos irmãos maristas, na Tijuca. É uma vida meia, sei lá, os dois lados da história. De um lado, a minha santa vida e do outro lado, a minha vida desregrada. Tanto é que numa das saídas com o repórter da madrugada, Silva Júnior, que Deus o tenha, um cara morreu, apareceu morto ao lado de um carro na estação de Marechal Hermes, bem mais no subúrbio. E o cara estava morto ao lado do carro, com o motor ligado, faróis acesos, limpador de para-brisa ligado. E era uma morte misteriosa e o Silva Júnior resolveu, só eu vou lá, está tudo calmo. Aí falei, arruma as trouxas, vamos embora. Lá fui eu, de madrugada. Ele, depois de conversar com um guarda civil que estava tomando conta, preservando o local daquela morte suspeita, ele deu uma volta no guarda, pegou o guarda-chuva e fez 2 ferimentos no cadáver. Quando o perito chegou, a polícia criminalística, na época não se usava nem luva, o perito media o ferimento com o dedo mindinho para saber que calibre era que foi usado pelo assassino. Ele usou os dedos que Deus lhe deu e chegou à seguinte conclusão: isso aqui é calibre 22. Aí o Silva Júnior, arma de mulher. E já inventou uma loura de vestido negro que saiu do local da morte depois do cara tombado. Isso aí durou mais de uma semana, essa história, exclusiva. E eu fiquei apavorado. Eu nunca tinha visto uma cena daquela. Tinha 14, 15 anos de idade. Fiquei em choque. Mas só que o negócio acabou a história virando uma confusão danada, que os médicos do IML constataram que o cara morreu de infarto. Tinha entrada dois ferimentos de bala, não havia bala no corpo, nem ferimento de saída. E o cara morreu de infarto agudo do miocárdio. Foi uma confusão
E eu não sei como é que terminou a história, porque o Silva Júnior toda hora era chamado para depor, mas eu não ia. Eu não apareci nem como testemunha, porque era menor de idade também. Foi a primeira morte, acho que uma das primeiras mortes que eu vi se tornar de uma morte natural para uma morte violenta. Luar, nós temos só mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. Aí eu quero só que as meninas façam uma pergunta para vocês. Ou Sara ou Carolina, por favor, para a gente complementar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Carolina. Primeiro quero me apresentar. Eu me chamo Sara, sou repórter aqui da Coluna. E a minha pergunta para o senhor é: o que mudou mais no jornalismo na época em que você começou e no jornalismo atual? Qual a maior diferença que o senhor está sentindo? Olha, eu comecei em 58, era o jornalismo boêmio, irresponsável, gozador, não existia release, não existia direito de resposta. Se você tivesse um inimigo, você botava o nome do inimigo no meio de uma história escabrosa e estava tudo bem. Quer dizer, super irresponsável. Era a época da cascata. Você inventava o monstro da Praia de Ramos, inventavam o gavião do relógio da Mesbla, tudo isso inventado. Quer dizer, hoje em dia, a gente chama de fake news, mas naquela época era comum. Então, houve muita mudança. Agora, eu só acho engraçado que hoje em dia tem um termo meio pomposo, jornalismo investigativo. Nós já fazíamos isso na época, só que não tinha esse nome. A nossa função era, olha, vamos ficar na frente sempre das investigações da polícia. E ficávamos. Tínhamos mais recursos até nessa época. Hoje em dia, eu acho que não. E hoje em dia tem a faculdade, porque na minha época não tinha faculdade. A faculdade vem depois. O meu registro profissional foi emitido em 1970, se não me falha a memória. Ou 68 ou 70. Eu creio que sim. Mas não existia o release. As pessoas falavam o que bem entendiam, escreviam o que bem entendiam, tinha acabado. Tudo acabava em pizza, em carnaval. Tudo era motivo de um porre. E só tinha... O jornalismo era bico. O sujeito que tinha um trabalho normal, a maioria funcionário público, e fazia um bico de 5 horas no Jornal da Vida aí. Então, ele escrevia o que tinha que escrever, pegava o paletó e ia embora, ninguém estava ali para confirmar a história. Hoje em dia é diferente, você tem que confirmar, você tem que ouvir os lados de quem está envolvido, cada um vai dar a sua versão. Você não convém emitir opinião, isso aí deixa para os colunistas. Mas eu soube aproveitar essa época da irresponsabilidade e me adaptei muito bem para essa época atual, a época de trabalhar de terno e gravata. No Globo, eu de madrugada trabalhava de terno e gravata, no JB, de terno e gravata. É um negócio meio complicado. Subir morro de terno e gravata é um negócio que não combina, chama atenção. Mas a gente tinha que obedecer ordens. Mas hoje em dia está bem melhor. Só isso. Eu acho que é um jornalismo mais sério, na minha opinião, apesar de não ser opinião geral. Ô, Luar, te agradeço. Vamos finalizar, que só falta menos de 1 minuto. Te agradeço muito o bate-papo. Você é um cara para a gente ouvir 3, 4 dias seguidos. Peninho, agradeço a sua atenção aí de sua agenda aí de Lisboa. Tá? O Luar, pensa num livro. Você vai escrever um livro, Luar? Tem uma coleguinha que ela já tem horas e horas e horas de gravação comigo, ela está tentando ver isso aí. É meio chato a gente falar da gente, não sei. Mas ela está fazendo, a Helenice, velha companheira do JB e do Globo, ela está aposentada e resolveu me ouvir. Me intimou e eu estou cumprindo ordens dela, estou falando... Vai ver uma excelente biografia.
Fica com Vou Deus. dar Beto. uma Pode historinha falar. para vocês, rapidinho. Tem uma produtora paulista que está gravando Deixa eu só falar rapidinho. Se o vídeo cair, a gente liga de novo. A internet, tá? Pode continuar. Está gravando um vídeo, está gravando um filme que fala muita coisa dessa minha história aí. Acho que até o final do ano, começo do ano que vem, deve estar aí nas prateleiras aí. Vamos ver. Vai dar o que falar. Tá bom, meu amigo. Parabéns. Sucesso para você. Bom fim de semana. Obrigado pela sua agenda, tá? Um Sucesso abração. para nós todos. Sucesso para todos nós. Muita saúde aí. Obrigado aí por vocês de aturarem. Obrigado Obrigado pela aí, agenda. Fê. Obrigado Valeu, aí. Teminha. Ó, a Carol vai fazer um texto para subir nas redes sociais. Um abração para todos. Valeu, gente. Tchau. Obrigado.